Olá, você está na PS Videoaulas e hoje eu tenho a honra aqui de receber um colega de aproximadamente 30 anos, o Roberto Hack. E a gente chama carinhosamente de Hack porque é o sobrenome dele, Ribeiro Azevedo Cruz. Perfeito. Então quem não sabia por que a gente chama ele de Hack, agora já desmistifiquei aqui. E eu gostaria que ele fizesse só uma pequena consideração do que a gente vai falar efetivamente nesse episódio, assim, qual vai ser o nosso foco principal. Então a gente vai falar exatamente da nossa atividade como professor na sala de aula e, se for possível, também a gente comentar alguns casos vivenciados ao longo da nossa profissão. Pois é, eminentemente ele ensina disciplina que é prática, né? Uhum. E é bem interessante essa contextualização que ele vai fazer aqui pra gente. Então não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Se você não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo de qualidade e diversificado a você. Aproveite para fazer a sua inscrição durante a nossa vinheta. É rapidinho. Estamos de volta e eu já aproveito para começar aqui já explorando o nosso colega aqui, Roberto Hack, para já ele falar essa dificuldade de relação que tem entre a teoria e a prática e na condução da sala de aula nesse tipo de disciplina. Como o Paulo Sérgio falou, eu sou professor de instalações elétricas, sou mestre em engenharia elétrica e já há um bom tempo que eu venho ministrando a disciplina de instalações elétricas especiais. A princípio a gente observou exatamente essa falta de correlação entre o que a gente teoriza na sala de aula e associar essa teoria com a parte prática do assunto propriamente dito. Então a gente está tentando fazer essa relação. Existe a parte prática do laboratório de instalações elétricas, onde a gente tenta desenvolver esse trabalho prático junto com ao que foi dito na parte teórica, dentro de sala de aulas. Certo, mas a dificuldade que você sente, o que é que o aluno deveria fazer e que ele efetivamente não faz para ter um bom desenvolvimento na disciplina? Antes de mais nada, ele tem que estudar. Isso é a condição sine qua non, para ele ter um bom desempenho, ter uma boa desenvoltura na disciplina, ele tem que efetivamente estudar. Então, a gente sempre está, a nossa finalidade na sala de aula é trazer fatos vivenciados dentro da nossa vida profissional, não só como professor, mas como engenheiro propriamente, onde a gente fez participação de várias obras ao longo da nossa vida, tanto na parte de rede de distribuição, como na parte de projetos de instalações especiais, tanto de instalações elétricas quanto de cabeamento estruturado. Então a gente tem uma vida profissional muito longa, que a gente está trazendo isso para o aluno dentro da sala de aula, para que ele possa vivenciar isso com mais, até eu digo assim, com mais desenvoltura, né? Esse aqui é o objetivo. Aí eu lhe pergunto, Alberto, a sala de aula é suficiente para isso? Não, Paulo, não é. A sala de aula ela é um bom caminho para que a gente possa dar uma boa orientação teórica ao alunado, mas evidentemente que a gente observa bem o aluno que está fazendo um estágio profissional, então ele já traz algumas perguntas mais bem elaboradas do que aquele pessoal ainda que não está vivenciando o dia a dia de uma obra. Isso é onde a gente efetivamente vai desenvolver aqueles conhecimentos teóricos que a gente conseguiu captar nas salas de aula. E além disso, eu acredito também que tem a própria teoria, ela tem que ser exercitada. E se você passa para o aluno uma determinada tarefa extra-classe, para complementar a aula, porque o tempo da aula é insuficiente. Eu também ministro cadeiras que são práticas também, e eu sinto essa dificuldade, porque a gente passa para o aluno o que ele deve fazer para se preparar para a aula, e ele chega na aula exatamente da maneira que ele voltou da última aula. Então isso cria uma série de dificuldades para que a gente consiga avançar com o assunto. Eu estou adotando, pelo menos nesse semestre, a gente está adotando uma técnica, não é uma técnica nova, mas para o curso que eu vim administrando nos outros semestres passados. Então a gente está jogando o tema
o pessoal está montando uma apresentação, ele faz a apresentação daquele tema que foi superficialmente comunicado, e na apresentação dessas equipes, então a gente vai desenvolvendo e mostrando os casos que envolvem aquele assunto do momento. Então, Alberto, aquilo que eu venho até tentando pregar, que a humanização ela é muito importante no ensino. Não é só a questão de você passar o conhecimento. Então, você criando essas atividades que integram a turma, você consegue uma comunicação melhor. Então, isso que, como você disse, não é novo, mas em engenharia é quase uma novidade isso, porque não se tem essa filosofia em engenharia, se tem que é só cálculo. Exatamente, Paulo. E eu tenho observado que o envolvimento dos alunos em desenvolver um tema que foi inicialmente apresentado superficialmente, ele mesmo está fazendo o aprofundamento do tema para poder a gente ter essa discussão com mais profundidade nas aulas seguintes. Por isso que a gente sempre fala que a gente, como professor agora, o papel desse novo docente é de você ensinar o aluno a aprender. Isso. Porque depende mais do aluno do que do docente, porque na nossa época, a gente não tinha essas informações. É verdade. Hoje nós temos aí uma gama de produtos, né, que são oferecidos, inclusive gratuitos, que é o caso do YouTube, muitas aulas, muitas coisas práticas, e que só cabe ao interesse de cada um de correr atrás. Agora, lógico, o professor ele vai te orientar, ele vai te tirar uma dúvida, e se ele também não souber, ele tem contatos. Perfeito. Ele pode se informar com outros colegas, que não é vergonha nenhuma. Quantas vezes, às vezes, perguntam a gente não sabe responder. Exatamente. Mas a gente tem uma rede de conhecimento que a gente consegue ir atrás daquela informação. Sem falar também, Paulo, que está tirando o pessoal daquela zona de conforto. Ou seja, o pessoal ainda de graduação tem o hábito que vem desde o princípio da escola, das escolas tradicionais. O que é que ele faz? Ele espera que o professor faça tudo, praticamente. Divulgue todo o assunto que foi apresentado, mostre lista de exercícios, ele faça e acha que o mundo se encerra ali. Exatamente isso que a gente está tentando mostrar que não. Que dependendo das ferramentas que a gente tem hoje, como o Paulo acabou de falar, a gente tem o quê? A gente tem um monte de informação aí gratuita que a gente pode aprofundar o máximo que a gente possa. Mas tem que saber exatamente fazer a seleção daquilo que é bom e daquilo que realmente não tem muito sentido. Mas aí a gente está orientando o aluno exatamente para que ele saiba capturar aquilo que possa evoluir em termos de conhecimento para a sua profissão. Eu acho interessante, eu sempre coloco, quando eu vejo que tem um aluno que tem uma certa experiência para mostrar, porque quando a gente fala, a gente não é muito ouvido. Quando tem algum aluno que dá o exemplo de vida, então as pessoas começam a acreditar, porque por incrível que pareça, eu chego em determinadas turmas, abro um Excel e o povo ainda se assusta, certo? Porque eu abri um Excel, quer dizer, o Excel é uma coisa banal, hoje é uma coisa assim, corriqueira, em qualquer profissão. Se você for um advogado, você tem que saber, se você for um administrador, qualquer profissão, por quê? Porque uma planilha básica todo mundo tem que saber fazer, até para fazer um orçamento doméstico. Sem dúvida. Eu sempre falo isso, matemática hoje e cálculo é uma coisa que é para a sua vida. Você para cozinhar, você precisa pesar, medir, né? Tem tempo. Então se você não souber de métricas, você não faz, nem cozinhar você consegue. Que é uma coisa que você precisa para viver. Isso. Certo? Então eu acredito que a solução, gente, está cada vez mais na mão do aluno. E não do professor, exatamente, certo? Professor... Por conta dessa gama de informação que vocês têm aí. Perfeito, exatamente. Nós, como professores, nós estamos apenas conduzindo pelo caminho que a gente considera como sendo o caminho mais óbvio. Mas, na realidade, o trabalho efetivamente tem que ser do aluno para ter o desenvolvimento na sua profissão que ele está abraçando. Porque quem vai viver aquela realidade vai ser o aluno logo depois que ele sair da instituição. Então, inclusive eu sempre tenho dito aos meus ex-alunos que, mesmo na vida profissional deles, podem me procurar que a gente está pronto para poder dar um apoio logístico no que for necessário. Tá? Então, um aluno meu ou qualquer uma outra pessoa que tenha terminado um curso de graduação, que tem alguma dificuldade na parte que diz respeito a instalações elétricas e instalações especiais,
pode tentar se comunicar comigo e a gente tem o maior prazer do mundo de poder dirimir qualquer dúvida que possa acontecer na sua vida profissional. Pois é, nós como docentes, né, nós mostramos caminhos. Cabe ao aluno ou desbravar novos caminhos também, porque aquilo que a gente fala é só uma orientação. E eu noto que às vezes tem aluno que é resistivo até daquele caminho que a gente está indicando. E quando ele consegue absorver aquele caminho, às vezes ele está resistente a novos caminhos. Isso. E isso é ruim porque quando você não tem opção, você tem que ir por ali mesmo. Perfeito. Então mesmo que seja um caminho pior, mas você tem que conhecer um pior para saber que aquele seu é o melhor. Perfeito. Se você não tem referência, como é que você pode afirmar que aquele seu caminho é o melhor? Isso. E como as coisas mudam, né, Raque, também, e evoluem, então é muito importante haver essa interação. Eu estava lembrando aqui, Raque, a gente teve uma oportunidade assim muito prazerosa. Nós fomos para uma defesa de aquela banca que foi formada, né, de um aluno chamado Vitor Zago. Perfeito. Vou ver se eu exibo aqui para vocês a foto lá, que isso. Foi uma foto muito legal, que foi um reencontro assim casual, mas fui eu, Raque e o Will. Perfeito. Que é um outro colega nosso também, que é professor, que, olha, Will, um recado aqui para você, eu quero você aqui também para a gente bater um papo aqui nessa nossa série, viu? Faço questão de você aparecer por aqui. Então, são essas coisas, gente, que é importante a gente ver que o mundo dá voltas, que a gente se reencontra e que esse contato que você faz com o teu professor, com o teu colega, ele pode ser muito importante lá na frente. Vocês estão vendo aqui, eu conheço ele há 30 anos e hoje a gente está aqui, falando aqui para vocês. E a gente não era docente na época. Isso, perfeito. Não é? Isso é que é importante, quer dizer, a coisa foi, cada um foi para um caminho. E terminamos juntos. Isso aqui é interessante, o que o Paulo está acabando de dizer, esse tempo que a gente passou como profissional. Então, a gente tem uma condição excelente para poder trazer casos vivenciados na vida profissional nossa para dentro da sala de aula. Então, é isso que a gente tem sempre se preocupado em enfatizar dentro de sala de aula, casos realmente acontecidos na nossa vida profissional. Como foi o caso aqui na instituição, como dessa filmagem que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui no campus da UFPB, onde a gente foi responsável na época do racionamento pelo acompanhamento da cota que foi ofertada pela concessionária de energia na época, para que a universidade pudesse controlar o consumo de energia com 30% abaixo do que vinha consumindo ao longo dos meses. Então a gente fez uma média dos 3 últimos meses antes do racionamento. Eu estou falando de 2001, pessoal. Veja bem, estou retroagindo aí para uns 17 anos. E nós fomos responsáveis por esse trabalho, onde a gente, com o fato da gente ter sido responsável pelo racionamento, foi efetivamente que a gente implantou aqui um monte de benefícios para a rede de distribuição de energia da universidade. E eu acredito que você não sabia nem da metade das coisas. E você aprendeu... Principalmente como funciona a universidade. Foi aí que eu efetivamente aprendi os meandros, porque a universidade, na realidade, ela é uma cidade. Raque, ainda nessa parte de modernização, até a gente falando aqui da universidade, eu lembro que uma época aqui você trocou toda a fiação da universidade. Diga aí quais as implicações e você introduziu uma nova filosofia da fiação. Ela tem um triângulo. Vou tentar traduzir aí o que o Paulo está falando. Eu sou leigo, gente. Logicamente que não é a praia dele. Mas, na realidade, a gente trocou toda a parte de média e baixa tensão. Antes a gente tinha o sistema que nós usávamos cabos de cobre nu. E isso, já como nosso sistema de distribuição é dentro de uma reserva de Mata Atlântica, então a gente tinha muitas faltas de energia provocadas exatamente pela proximidade dos galhos das árvores junto com a nossa rede. O que nós fizemos? A rede compacta, onde a gente tem todos os cabos, tanto de média tensão, ou seja, de 13.800 volts, e de baixa tensão, 380, 220 volts, tudo com o cabo multiplexado. Com isso, amigo, nós simplesmente reduzimos as falhas de energia em mais de 85%. Mais de 85% das faltas que nós tínhamos aqui foram eliminadas só em função da substituição dessa rede de cabo nu por rede compacta. Outra coisa, ela deve ter uma economia também de energia, né? Ela perde menos?
tem alguma relação em No relação à mínimo, perda? ela tem uma maior continuidade de serviço. Então, isso para uma instituição como a nossa UFPB... Que não pode parar, né? Tem não muitas pode. pesquisas, Então, laboratórios. Tem o pessoal, isso acarreta prejuízos incalculáveis. Sim, Raque, e o hospital, que a gente está esquecido. Sem Sim. dúvida, né? E o hospital universitário. Aham. Apesar de que o hospital tinha uma geração própria, ele tem alguns grupos geradores, mas evidentemente que não atendia a 100% da carga do hospital. Mas com a substituição dessa rede, nós tivemos um ganho fabuloso em termos de eficiência e em termos de qualidade de energia. Então é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo que a gente, como profissional, a gente enfrenta desafios e que nem sempre a gente está preparado para aquilo. Mas o que é que a gente faz? A gente corre atrás. Isso. A gente se informa, vai atrás de colegas. Se a gente não sabe, contrata também uma consultoria, se for o caso. Tudo se resolve. Ou a gente presta uma consultoria. Agora, né? Primeiro, eu sempre venho vendendo esse peixe aí, Roberto, que você tem que pagar para aprender. Lógico. E as pessoas não estão, às vezes, acostumadas a isso. Acha que vai ganhar dinheiro logo de cara nas coisas. Não vai. Primeiro você vai pagar para trabalhar, fazer um estágio, ou então você fazer um serviço voluntário, não é? Às vezes até você se envolver num projeto sem ganhar, mas para você aprender, efetivamente aprender. É fato, exato. Bom, gente, eu acho que passamos aqui informações importantes para vocês. Não esqueçam de divulgar, de curtir, de compartilhar, de também deixar seu comentário aqui, de repente uma sugestão. Isso. Não é? Isso é muito importante para haver essa interação e que a gente possa cada vez mais convidar pessoas para vir aqui nesse espaço que eu estou abrindo, para que a gente divulgue conhecimento, experiências, porque eu estava dizendo também, Roberto, estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, não é só experiência acadêmica, nem prática, é experiência de vida. Perfeito. Que a gente só ganha com esses cabelos em branco aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Não tem outro jeito. Antes de você concluir, Paulo, eu quero agradecer a oportunidade que você nos deu para que a gente pudesse fazer a divulgação do nosso trabalho, né? Embora seja um tempo muito resumido, mas é uma oportunidade e a gente deixa aqui bem claro que qualquer ex-aluno ou qualquer profissional que esteja ingressando na engenharia, se ele tiver alguma dificuldade, pode recorrer a gente, que a gente está pronto para poder atender sem nenhum custo financeiro. Eita. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência e pela sua boa vontade em divulgar o nosso canal. E vamos nos despedir como sempre, como é, Roberto? Até as próximas. É isso. Valeu, Paulo. Obrigado aí pela sua atenção.